Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre cartografia. Então, gente, primeiramente eu quero mostrar para vocês o seguinte. Nós temos aqui, por exemplo, o norte, ele é conhecido como setentrional ou também boreal. Para vocês guardarem isso, pense o seguinte, a aurora boreal só ocorre no hemisfério norte, tá ok? Daí nós temos o sul meridional austral. No oeste, ocidente, poente. No leste, oriente, nascente. Lembra lá, por exemplo, terra do sol nascente, Japão? Então, ocidente, pensa, nós somos ocidente, o povo do ocidente, tá ok? Vamos lá. Nós temos aqui uma noção, ok? Essa é uma projeção Mercator, tá bom? Você já vai ver mais para frente o que vai acontecer ali. Tá, então essa é um mapa. Se você prestar atenção ali, tem alguns graus, no caso na vertical. Esses graus eles são conhecidos como, por exemplo, meridianos. E no caso também na lateral, você está vendo também na lateral, nas linhas que nós falamos, os paralelos, né? Também tem alguns graus. Os paralelos a gente usa como referência para determinar o clima. E os meridianos são uma referência para o fuso horário. Tá bom? E também nós temos, no caso aqui, as latitudes e as longitudes. Tá bom? Vamos lá. Latitude, longitude. A latitude está na horizontal, não é isso? E a longitude no caso na vertical. Então, aí sempre tenha isso em mente. Uma outra coisa que tem que pensar é o seguinte. Vocês estão vendo o Brasil ali, tá bom? Vamos fazer referência ao Brasil. Só isso aqui para a gente tentar guardar um pouquinho. Por exemplo, a gente vê que no hemisfério sul do planeta, os graus são negativos. No hemisfério norte, os graus são positivos. Se você vê isso, isso em relação à latitude, né? Na longitude, a gente vê, por exemplo, que o oeste, né, o Antártico. Depois nós temos os paralelos do sul, que nós temos aqui, por exemplo, ali está aparecendo o Trópico de Capricórnio. A linha do centro, a linha do Equador. Logo acima, você está vendo ali Trópico de Câncer, não é? São os paralelos nortes, né? E temos ali o Círculo Polar Ártico. E nós temos o eixo polar, não é isso? Dos meridianos, nós temos o eixo polar e o meridiano de Greenwich, tá bom? Temos aí o meridiano oeste e o meridiano leste, tá? Questão das escalas. Você está vendo o Brasil ali? Quando o Brasil está mais próximo, a escala é maior. Então seria área menor, maior detalhe. E quando a escala é menor, é área maior, menor detalhe. Tudo bem? Daí nós temos aqui o seguinte, uma fórmula para nós calcularmos a escala. Nós temos a distância real em quilômetros, que ela é igual à distância gráfica em centímetros vezes a escala. Calma que a gente vai ver isso aí uma continha aqui mais para frente, que vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Por exemplo, vou transformar quilômetro em centímetro. 6 quilômetros é igual a quanto? 600.000 centímetros. Transformando centímetros em quilômetros.
6 centímetros. Preste atenção nos zeros que tem ali. Se você quer transformar centímetros para quilômetro, é só você acrescentar 4 zeros, vírgula, o quinto zero. Tá bom? Certo? Então, se eu pegar aquele valor lá acima dos 6 km e quiser transformar, ele foi transformado em centímetros, estão vendo ali? Tá bom? Vamos lá, mas fiquem tranquilos. Por exemplo, o cálculo usando a fórmula. Por exemplo, nós temos ali 25 km, a escala de 1.500.000. Gente, essa escala você consegue ver no mapa. Geralmente essa escala você vê no mapa. No mapa tem lá você vai ver, geralmente no mapa você vai ver os centímetros. E esses centímetros equivalem a quilômetros. Tá bom? Mas vamos lá, nós temos esses dados aqui. A distância, 25 km. A escala desses 25 km é de 1 centímetro. Cada 1 centímetro equivale a 500.000. Tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aquela fórmula do Dzão igual Dzinho vezes Z, que seria 25 km, igual a Dzinho vezes 500.000. Tá bom? Daí nós vemos que Dzinho é igual a 25 km divididos por 500.000. Então vamos lá. Eu tenho que fazer aquela conversão depois de 25, 5 zeros. E eu vou ter 2.500.000 centímetros divididos por 500.000 centímetros. Dzinho igual Mercator. Ele prioriza o quê? A forma, porém o tamanho não é priorizado. Tá? O Peters já ele prioriza o tamanho, mas a forma não é igual. Nós vemos o seguinte, uma diferença bem interessante é a Groenlândia. Se você ver ali, tem lá, por exemplo, está vendo o continente do Brasil, Estados Unidos, Canadá. Logo acima do Canadá, você está vendo uma porção de terra que, se você olhar no Mercator, é maior que o Brasil. Mas na realidade, a forma, o tamanho dele, se você olhar no Peters, ele é bem menor que o Brasil. Ele é praticamente menor que a Austrália. E se você olhar no Mercator, ele é bem maior que a Austrália. Estão vendo ali? Tá bom, gente? Daí nós temos aqui projeção cônica. Cônica, gente, lembra o chapeuzinho de aniversário? Então, se pegar por exemplo, aquele leque e colar ele, ele vira um chapeuzinho. Essa é a projeção cônica. Só deixa eu explicar uma coisinha. Voltando um pouco aqui, a projeção Mercator e Peters, principalmente o Mercator, ele prioriza a resolução próxima à linha de Equador, que você vê cortando ali pertinho do Brasil ali e tal. Aquela região da linha de Equador ali é a região que é mais precisa na projeção Mercator, porque a projeção Mercator é cilíndrica. Tá bom? A cônica, ela prioriza as regiões ali dos trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Aquela região é a região que é mais precisa. Tá bom? Essa projeção plana ou azimutal é uma projeção que ela foca ali nos polos. Ali, no caso, está no Polo Norte. Ele é como se fosse um papel encostado no globo bem em cima ali. Tá bom? E ali o que acontece? Esse é um mapa que é muito usado nas Nações Unidas. Se você prestar atenção, os países que estão no centro dessa projeção azimutal são os países de primeiro mundo. E os países que estão na periferia são os países subdesenvolvidos do terceiro mundo. E você vê muito ali os Estados Unidos ali praticamente fazendo ligação ao Alasca, fazendo ligação com a Rússia. Muita gente fala, eu posso ir a pé dos Estados Unidos para a Rússia por causa do Alasca. Tá? Só uma curiosidade. E a projeção sempre tem uma intenção de acordo conservador. Quando você quiser valorizar áreas polares, use projeção plana. Quando você quiser usar áreas com medidas latitudes, projeção cônica. Quando você quiser usar áreas próximas à linha do Equador, projeção cilíndrica. Cada um desses prioriza essas regiões para ter mais precisão e menos deformação. Gente, Deus abençoe vocês. Boa aula, boa semana. Qualquer coisa, nós conversamos no fórum, tá ok? Abraço.
Tchau, tchau.